Olá, sejam bem-vindos à nossa nova aula a respeito de inteligência artificial e processadores de imagem. E bom, na última aula nós paramos no ControlNet, certo? Eu fiz a introdução para vocês, mostrei algumas coisas interessantes e vamos lá. A versão do ControlNet que a gente estava usando era a versão 1.5, certo? É uma versão que ela não funciona em todos os Automatics e que ela tem uma performance inferior, uma qualidade inferior. Então, eu pensei em trazer mais para vocês a evolução da extensão do ControlNet na aula de hoje, certo? Mas antes disso, a gente pode aqui dar uma lida a respeito do assunto. A gente viu os métodos de profundeza do ControlNet, os métodos scan, soft edge e os métodos de linha reta, né, de line art. Tá bom, eu vou hoje manipular com vocês. Nós vamos ir mais profundo, mas antes disso é interessante que a gente dê uma olhada nessa versão melhorada do ControlNet, tá? Eu já estou aqui com o meu Stable Diffusion aberto, tá? Se você quiser deixar o seu aberto aí, fique à vontade. E eu vou dar uma passada aqui para vocês na nossa nova versão do ControlNet, ok? Aqui eu estou no Hugging Face e eu estou aqui no ControlNet Plus Plus, tá? A gente vai dar uma olhada nesse repositório aqui do Hugging Face. A gente consegue dar uma olhada no funcionamento e na arquitetura dessa ControlNet, tá? Eu vou dar uma explicada para vocês a respeito disso, porque eu julgo sendo importante para o aprendizado e do entendimento do ControlNet das extensões no geral do Stable Diffusion, tá? Então, o que a gente tem aqui? Bom, isso aqui é um diagrama de network, né, de rede, da rede neural. E aqui nós temos o Stable Diffusion, que é onde funciona a nossa ferramenta, os modelos da nossa ferramenta, ok? E aqui é como que ela funciona, tá? A gente vê aqui que nós temos um encoder, um time encoder, um text encoder, nós temos aqui o input, ok? Isso aqui significa o quê? O input é o que vai ser enviado para o modelo ou método de difusão, né? Isso aqui é o que vai ser enviado e aqui vai ser gerado um encoder block, que significa nosso input ele vai ser condensado, né, codificado no bloco 1. E depois disso ele vai receber um tempo de execução, que é o time encoder, e ele vai ser passado para o bloco K, depois para o bloco N, depois para o bloco do meio, depois ele vai ser decodificado, o que significa você vai ter enviado lá a sua entrada e dentro de cada bloco desse ele vai sofrer uma operação de acordo com o que foi enviado para ele, ok? Tudo isso a partir do seu prompt, porque o input aqui é para o ControlNet, é o que você vai usar de referência para o ControlNet. Então o seu prompt vai passar por vários bloquinhos desse e em certo momento desses blocos vai ser chamada a extensão do ControlNet Plus Plus. O que isso significa? Você pediu lá a sua imagem a respeito de um cachorro ou de um gato e você digita lá, né? Me dê a imagem de um gato, de um cachorro. Você recebe essa imagem. O que acontece por trás dos panos é isso aqui. Você vai ter seu texto, né? Condensado, codificado em várias partes, vários blocos. Em determinado momento, quando você está usando o ControlNet, você utiliza uma outra imagem como referência, certo? Você normalmente faz isso. Você vai fazer essa chamada dessa sua referência. Esse input vai ser o input do ControlNet plus plus, ok? Você para aqui no bloco do meio e ele vai ser chamado em torno do bloco do meio, não necessariamente, mas fica de lição didática. No bloco do meio vai entrar o ControlNet. Mas o que acontece antes? Quando você manda a sua mensagem, ele vai aqui pro primeiro bloquinho, né? E ele vai chamar o input do ControlNet.
E aqui no ControlNet a gente vê que o ControlNet, ele aparentemente parece ser muito complexo, mas ele é mais fácil do que parece. Você vai ter as suas condições, você tem a condição 1, a condição K, a condição N, a condição que você quiser. E você vai ter lá o encoder da sua condition. Se você tem uma imagem de um gato que está um gato preto que está na rua. Aí você coloca essa imagem como input no ControlNet. Essa vai ser a condição. A sua imagem gerada com prompt vai ser baseada nessa imagem que você colocou lá do gato preto. Então, o seu gato ele vai ter que ter alguma semelhança, vai ter que puxar algum traço daquela imagem em referência. Isso aqui vai entrar em uma das suas condições. Então, o que ele vai chamar um bloco ativo, esse bloco de ação que é o Condition Transformer. Ele vai pegar que sua condição que você queira aplicar seja adicionada e misturada com o seu prompt, certo? Isso aqui vai acontecer e ele vai passar por todos esses blocos de encoder. Isso aqui tem esse parênteses de trainable, porque isso aqui é sujeito a mudanças do usuário, você consegue fazer as alterações e você consegue treinar o seu ControlNet para ele chegar num nível de precisão de acordo com as suas configurações. Passado por esse bloco paralelo, que é o ControlNet, a gente consegue utilizar ele no nosso processo de geração. No final, o que vai acontecer aqui, ele vai voltar para o bloco do meio, e agora esse bloco do meio vai ser decodificado e você vai ter a sua imagem de saída, ok? Então, o ControlNet, ele pensa como se fosse numa corrida de Fórmula 1. Você tem vários carros correndo e de vez em quando você vai ter que parar o carro ali para abastecer, para eles fazerem mudanças no seu carro, para melhorarem o seu carro. Isso acontece no Fórmula 1. Então, o ControlNet é como se fosse isso, certo? Você vai gerar a sua imagem ali, você está na sua ação como usuário e você para ali no ControlNet e ele, poxa, vou fazer baseado nisso aqui, fazer baseado naquilo ali, entendeu? Ele funciona mais ou menos dessa forma. Esse gráfico de rede é muito interessante, porque a gente consegue abstrair melhor, não só como funciona o ControlNet, mas como funciona todas as extensões do Stable Diffusion, tá? Porque todas elas funcionam de modo em paralelo com a difusão. Você vai ter o processo de difusão e a extensão é chamada no meio desse processo de difusão, seja funções de inpainting, ou de máscara, ou de resolução. Você vai encontrar isso em todas elas, certo? Então, a gente tem essa imagem. Eu acho interessante explicar para facilitar o conceito, e aqui a gente lê, né, no repositório do Hugging Face que tem quais são as vantagens desse modelo, ok? Aqui está falando muitas coisas a respeito de capacidade dos dados, quantidade de dados, as ferramentas que ele é capaz de suportar e parâmetros e tudo mais. Isso aqui é muito técnico, isso aqui é para quem é mais pesquisador ou para quem é mais agir nessa área científica mesmo. Não é o nosso foco aqui, tá? Aqui a gente consegue ver algumas edições avançadas. Isso aqui é interessante, porque aparentemente são coisas que a gente não percebe, porque são coisas muito minuciosas, como o blur da imagem aqui, né? Você vai vendo que a imagem está muito borrada e ela vai ficando menos borrada, e isso aqui é feito usando o IA. Hoje, em vez de você usar um editor de imagem, alguma coisa muito complicada, você não precisa mais fazer isso, ok? Você consegue usar a inteligência artificial para fazer isso para você. Aqui tem muitos exemplos usando The Blur. Aqui tem as variações de time da imagem, e aqui você tem variações de resolução, super resolução, 4K. Você tem que ir pinturas da imagem, né? Formas diferentes de você pintar a imagem. Pegar uma imagem, você tá ali que inicialmente não tem nada aqui, e com a IA você é capaz de recolorir ela, colocar elementos dela, certo? Isso aqui é muito interessante. O mesmo acontece aqui nessa imagem do sanduichinho, do pãozinho, né? Acho que é um pão isso aqui, não sei lá o que é isso. Que ele vai colocando, a IA vai preenchendo a imagem de uma forma mais adequada, não é com elementos aleatórios. Perceba que
o que é vazio aqui é coerente com o que se espera, baseado no que já tem, entende? Então é um avanço muito grande esse ControlNet Plus. Recomendo fortemente que você instale se você quiser facilitar a sua vida com edições e tudo mais. É muito interessante aqui, a gente tem a imagem de uma pessoa e você consegue ver que a IA preenche esse espaço, né, com vários rostos diferentes e de uma forma muito interessante, ok? A gente tem aqui vários exemplos a respeito de várias coisas. A gente tem aqui o da pose, né? A gente vai dar uma olhada aqui agora. O de profundidade, muito interessante também. E bom, o que você precisa aqui, tá? Se você quiser fazer a instalação, você pode vir aqui e baixar esse Diffusion PyTorch Model Safe Sensor também. Mas tem um outro repositório muito interessante, que é esse aqui que eu vou usar nos vídeos de hoje, que é o CD Control Collection. O CD Control Collection, ele mostra aqui, você precisa baixar esses aqui de difusão, você baixa a versão full, não precisa baixar as versões bits small, a não ser que você esteja com problemas de armazenamento. E tem mais coisas aqui, esse repositório é mais a união de todos os outros repositórios que a gente conhece. Você pode baixar esses aqui de baixo também, é muito interessante, ok? Voltando aqui para dando uma olhada, a gente vê todos esses exemplos a respeito de pose e tal, e o que a gente vai mexer mais hoje é nesse aqui de pose, certo? De postura, ok? É gerar uma imagem com a mesma postura de uma pessoa real, mas não sendo imagem real, tá? A gente também pode fazer algumas mudanças de profundidade, isso aqui eu vou ensinar para vocês, e de traços também, certo? Então a aula de hoje vai ficar mais baseado nesse conhecimento técnico, mas fica de exemplo para você se você quiser entender como é que está funcionando a ferramenta, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem como você instalar na sua máquina. Você pode fazer o download lá no Hugging Face, mas a gente vai dar uma lida, eu vou dar uma lida aqui para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então, bom, aqui ele está falando que você vai precisar do Automatic 1111, ok? Você realmente precisa dessa ferramenta. Você tem que ter o seu ControlNet instalado, né? Normalmente o ControlNet você instala aqui, como eu ensinei no último vídeo. Se você seguir os passos, você já fez isso. Você atualiza o ControlNet, com certeza ele já veio atualizado, você não precisa se preocupar com isso. E que você vai baixar esses modelos aqui, que tá lá no site que eu acabei de mostrar aqui, certo? É só você ir lá e baixar. Aqui tem uns detalhes interessantes. Caso você tenha uma máquina que possua baixa performance, você pode vir exatamente onde vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho onde está a minha pasta do meu WebUI. É para você ver algo muito parecido com isso ou igual a isso, tá? Exatamente igual. Você que vai clicar aqui em WebUI, você vai arrastar lá para baixo, onde tem WebUI-User. Aí você aperta com o botão direito e vai em editar no bloco de notas, tá? Quando você abrir no bloco de notas, você vai abrir esse bloco de notas aqui. O que vai acontecer? Quando você entrar aqui, isso aqui não vai existir. Não vai ter nada aqui. Você só coloca, caso você tenha uma máquina. Agora, aqui é interessante, tá? Muita atenção. Caso você tenha uma máquina que tenha menos de 8 GB de VRAM, tá? VRAM é a memória da sua placa de vídeo. Não confunda com a memória RAM, não é a memória RAM, é a memória VRAM. Se você tiver menos de 8 GB, você vai colocar essa configuração aqui, tá? Configuração de Low VRAM Xformers, tá? Você tem que colocar isso exatamente onde eu mostrei para vocês. Você vai colocar aqui. No meu caso, eu tenho entre 8 GB e 16. Então eu vou colocar essa configuração aqui de MED e VRAM. Isso aqui evita travamentos, demoras, evita muitos problemas, vazamento de memória, essas coisas assim. Se sua GPU
precisar, ok? Aqui ele cita as configurações, que isso aqui é muito interessante, tá? Ele cita o modelo que ele está usando, que é esse modelo aqui, do Stable Diffuser. A gente está usando uma versão parecida com ele, que é o Juggernaut, tá? Aqui ele fala quais são as configurações que ele usou e tal para fazer as alterações nessa imagem aqui, ok? E os resultados são impressionantes usando o ControlNet, certo? Então a gente consegue ver aqui uma série de resultados muito interessantes usando o Kenny. E aqui ele dá recomendações, vai dar várias recomendações, os modelos DIP e tudo mais. E se você quiser, você pode dar uma lida melhor aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou estar aqui no meu ControlNet no meu WebUI, ok? E vai estar aqui. Eu coloquei uma imagem aqui de exemplo do Ronaldinho, né? O nosso ídolo de futebol, Ronaldinho Gaúcho. E aqui eu habilitei a preview, certo? E eu coloquei aqui para colocar no OpenPose Full. Eu estou usando o Kenny para demarcar. E aqui eu consigo ver a postura, que a IA consegue reconhecer a postura da pessoa da imagem na preview, ok? Perceba que aqui os ombros, você consegue ver a posição dos braços e a cabeça, certo? Você consegue ver na preview o que significa. Então, o que a gente tem aqui? Aqui está processando ainda. Eu troquei de modelo agora aqui para colocar um modelo mais realista. Então, antes de tudo, a gente vai configurar. Aqui eu vou colocar a resolução 1024 por 1024, ok? Eu vou colocar 30 steps, não quero que demore muito, mas não quero algo tão detalhado também. O Sample Method eu vou deixar no 2SD apenas. Não vou mexer na seed, vou deixar a seed normal. E aqui eu tenho a imagem do Ronaldinho, certo? Enquanto isso, eu posso utilizar aqui outros controles para vocês verem como que fica. Por exemplo, desse aqui, quando a gente clica para demarcar o fundo, né? A gente vai ter esse controle, como a gente tem aqui no exemplo, relacionado ao controle de fundo aqui. Eu posso mostrar para vocês no nosso exemplo que está aqui. Isso. Subindo aqui em cima. Nesse exemplo de fundo, perceba, você tem uma imagem, você vai usar a IA vai destacar as coisas mais próximas da imagem, depois as coisas mais fundas da imagem, certo? Tudo que estiver mais branco é porque está mais próximo da imagem, ok? E as coisas mais escuras são mais distantes. Com isso, a gente consegue fazer alterações muito melhores, muito mais precisas na nossa imagem com esse sistema de profundeza, né? Com esse modelo chamado de Deep, né? Deep seria profundeza mesmo, alguma coisa distante assim. Tem esse exemplo aqui, mas tem outros exemplos muito interessantes aqui, como esse. Você consegue ver que a roupa da nossa pessoa principal é alterada conforme a foto e o fundo também sofre pequenas variações. Você não tem tantas variações, você não tem um delírio da IA, como por exemplo você encontra no Midjourney ou no ChatGPT. Você consegue enxergar que existe uma consistência maior utilizando o ControlNet++, tá? Eu aqui usei no do Ronaldinho, e perceba que ele fica demarcado, mas nessa imagem como fundo é completamente desfocado. Ele não identifica nada, tá? Mas voltando lá, eu vou digitar o Open Pose aqui, porque eu vou começar mexendo com a postura. Aqui. Open Pose Full.
corpo todo, certo? Vou usar aqui, vou usar o Diffusion Torch para demonstrar o modelo para nós, ok? Então, bom, ele está aqui, nosso Ronaldinho carregou o meu modelo, então eu vou pegar um prompt de exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou buscar um prompt que já estava guardado aqui há um tempo e vou mostrar para vocês um resultado que a gente encontra com as configurações padrões dessa forma, ok? Vou ver aqui no ChatGPT mesmo, se quiser testar, você pode criar o seu próprio prompt para ele gerar um prompt para mim que seja, vou colocar aqui na tela para vocês. Ok. Gere um prompt positivo e negativo para eu gerar uma imagem de uma pessoa em uma pose determinada pelo ControlNet. Por uma imagem definida no ControlNet. Aí o GPT vai responder. Você não precisa usar o GPT, tá? Eu uso ele só para testes, eu não uso ele em situações normais, eu não costumo usar. Eu vou usar apenas para você facilitar a sua vida. Você quiser só ver como é que funciona, né? Depois você pode melhorar, pode ter as suas ideias avançadas aí e melhorando essa coisa. Então o GPT passou um prompt muito longo, demasiadamente longo, né? Extremamente comprido esse prompt, mas tudo bem. A gente coloca aqui os prompts negativos dele e a gente vamos testar aqui para ver o que sai, tá? Acho que está tudo devidamente configurado aqui. Sim, está tudo certo. A gente tem a imagem do nosso Ronaldinho aqui. A gente vai colocar aqui para evitar problemas de resolução. Vai estar em 1024, certo? A gente aperta aqui em gerar, ok? Bom, eu vou colocar aqui o carregamento porque é muito interessante que você preste atenção nesses detalhes, tá? Às vezes podem acontecer falhas de versão no ControlNet ou em outras coisas e isso pode gerar um entrave para você que está tentando gerar a sua imagem e por aí vai, ok? Nesse caso aqui, como é a primeira vez que eu estou gerando essa imagem depois de ter ligado o computador, é natural que ele dê uma enrolada a mais, tá? Então, enquanto vai carregando aqui, eu vou passando aqui os exemplos do repositório aqui para a gente ir dando uma lida e também dando uma olhada aqui em outros exemplos muito interessantes que tem usando o LineArt, que é o que eu particularmente acho o mais interessante, tá? Porque ele é o que é capaz de alterar detalhes mais minuciosos, detalhes que são menos visíveis, aquela coisa que para nós talvez seja o mais importante. Porque quando você quer usar uma IA, você não quer algo distante, você quer uma imagem, normalmente você quer que a IA crie uma imagem que seja mais parecida com o que você pensa. Então, às vezes você pode ter uma imagem tipo, nossa, o que eu penso é parecido com isso. E você pode usar a própria IA para montar isso para você. Porque quando você consegue usar essas ferramentas, elas podem parecer desafiadoras de início, mas é interessante que talvez você alcance resultados mais próximos e também você ganhe muitas horas de edição e de problemas normalmente estão nesses trabalhos mais difíceis, certo? Então vamos lá. Aqui eu botei o meu prompt e eu recebi uma imagem que não tem nada a ver. Por quê? Bom, a gente consegue ver aqui no log o porquê que isso aconteceu, certo? Isso aqui aconteceu porque ele não conseguiu identificar a seed. Ele não conseguiu entender a seed do nosso
da nossa geração de imagens e ele descartou o ControlNet por isso. Isso aqui é realmente impressionante o poder da própria IA de nos atrapalhar, né? Porque o prompt do GPT simplesmente nos prejudicou. Vou fazer uma tentativa novamente aqui. Eu vou só colocar aqui o prompt negativo até que tá tudo certo. Mas eu vou fazer uma mudança aqui na configuração. Vou deixar só apenas 2 PM aqui. E eu vou tentar usar o Kenny. Tá? O Kenny apareceu mais opções aqui. Vou tentar gerar a prévia dele para ver. Ó, aqui a gente tem a nossa imagem. E eu vou escrever assim. Generate. Vou colocar para gerar uma nova pessoa. Prompt bem ruim, né? Mas eu quero que vocês vejam como que vai ser gerada a imagem para a camisa né? A minha intenção aqui é que a camisa do Ronaldinho seja alterada e eu consigo mostrar ela para vocês. Enquanto vai gerando aqui, eu vou cortar aí para vocês não precisarem esperar. Bom, olá. Então, terminou, né? De carregar, só que eu fiz algumas mudanças, deu alguns problemas. Mas eu usei o InPaint, tá? Para mudar a cor da camisa do Ronaldinho, certo? Que é uma funcionalidade que é possível de fazer. Você define um blur aqui, você pode seguir as configurações que estão aqui, certo? É só você fazer desse jeito que dá certo. E, bom, eu pulei pro InPaint porque deu um problema no ControlNet, mas nas próximas aulas eu vou usar o ControlNet, a gente vai explorar ele 100%. E depois a gente vai saltar para um tópico que já é abordando mais a proposta do curso, certo? Fora das ferramentas, o estudo geral mesmo, aprofundamento das coisas, ok? Então, bom, esse aqui é um poder do InPaint, a gente consegue ver que ele é capaz de mudar cores. Você consegue, a imagem, né, tem um problema porque a imagem do Ronaldinho tem uma baixa resolução, aí ela fica mais pixelada, aí mistura com uma parte da imagem que é pixelada, então fica mais nítido de enxergar a diferença. Mas em imagens de alta resolução a diferença é praticamente impossível de perceber. Então eu finalizo esse vídeo por aqui. A próxima aula vai ser mais uma aula, tá? Sobre ControlNet. Mas vai ser rapidinho. E eu vou encerrar essa parte no Automatic. A gente já viu muita coisa aqui, eu já busquei muita coisa. Existem algumas coisas também na internet a respeito disso. Eu vou fazer um adendo na próxima aula. A próxima aula vai ser mais longa, graças a isso. Eu agradeço a você. Essa foi a aula de hoje. Obrigado.